Boa noite a todos. Informo que os vereadores Ednilson de Godoy e Valdecir Rático participarão desta sessão de maneira remota. Dessa forma, convido o vereador André Cristiano Hennick para secretariar a presente sessão. Gostaria também de chamar o vereador Sidney Lorenzini, se puder ocupar o lugar do vereador André, para mantermos o distanciamento social. Muito obrigado. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 5 de abril de 2021. Declaro abertos os trabalhos da 9ª reunião ordinária do exercício de 2021 da 34ª Legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional brasileiro. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesa está aprovada. Solicito ao senhor Adrian para que apanhe as assinaturas.
Solicito ao vereador André Hennick para que proceda à leitura da matéria constante no expediente do dia. Para refletir. Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito os que o temem. Ele cumpre o que promete, mesmo com prejuízos próprios, empresta sem cobrar juros e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Salmos capítulo 15, versículo 4 e 5. Matéria do Legislativo. Indicações. Número 43 de 2021, do vereador André Cristiano Hennick, ao senhor prefeito municipal para que viabilize estudo juntamente com o setor competente para incluir no cronograma de asfaltamento de vias públicas na rua 1º de Maio até a Avenida Iguaçu, no bairro Ponte Nova. Justificativa. A população há muitos anos solicita o asfaltamento daquela rua, que em parte é de calçada irregular e em parte de terra, sendo necessária uma rua mais larga e que possa apresentar melhores condições de tráfego e segurança aos pedestres, ciclistas, motoristas que dela se utilizam. Número 44 de 2021, do vereador Cordovan Frederico de Mello Neto, ao senhor prefeito municipal para que, conjunto com os setores competentes, estudem a viabilidade da construção de balanços infinitos nos pontos turísticos de União da Vitória, a exemplo do Morro do Cristo. Justificativa. A viabilização de tal obra incrementa os locais de turismo, sendo mais um atrativo para o aumento de turistas que poderão registrar com fotos as belezas e pontos turísticos de nossa cidade. Número 45 de 2021, do vereador Cordovan Frederico de Mello Neto, ao senhor prefeito municipal para, em conjunto com os setores competentes, estudem a viabilidade da construção de um parque infantil ao lado da escola, no bairro João Paulo II, nesta cidade. Justificativa. A viabilização de tal obra se dá pela necessidade das crianças disporem de um local seguro para suas atividades e brincadeiras com segurança e conforto. Fim do expediente, senhor presidente. As indicações serão remetidas aos órgãos competentes. Solicito ao vereador André Hennick para que informe se há alguém inscrito para a tribuna popular ou algum dos edis inscritos para o uso da palavra no horário do expediente. Encontra-se inscrito o senhor Ricardo Krizanovski para falar sobre o tratamento precoce do Covid-19. Então, concedo a palavra para o senhor Ricardo Krizanovski para falar sobre o tratamento precoce do Covid-19. Boa noite a todos. Boa noite ao presidente Cordovan Neto. Estendo, então, cordialmente a todos os outros vereadores. Agradeço o convite da vereadora Thaís Bieberbach para que eu viesse à tribuna falar um pouquinho sobre Covid, não necessariamente tratamento precoce, né? Então, assim, para entendermos um pouco, eu sou médico formado há 21 anos, fiz minha especialização na Santa Casa de Curitiba, em cirurgia vascular, fiz super especialização em endocirurgia vascular também aqui no Brasil. Tenho hoje uma clínica onde eu concedo treinamento a colegas na área de cirurgia vascular, tanto a nível de Brasil quanto a nível de exterior. Fui o 37º médico brasileiro a fazer transplante de células-tronco, entre um dos 1000 primeiros do mundo. E hoje faço um trabalho de palestra e sou consultor técnico da Bayer
líder mundial em medicamentos, e esse seria meu único conflito de interesses que eu tenho. Então, para nós falarmos um pouquinho de tratamento de Covid, nós temos que saber algumas coisas. Primeiro de tudo, que quanto menos se sabe de algo, mais nós temos que nos aproximar da ciência, daquilo que nós sabemos. Então, uma doença que teve início, acha-se que em Wuhan, na China, não temos certeza disso, pois, infelizmente, nós temos um país lá totalmente fechado a todo e qualquer tipo de orientação científica. E então, os primeiros relatos são feitos nessa cidade. O que sabemos com certeza é que esse vírus ele não foi criado em laboratório. Isso fica muito fácil de saber, porque quando fazemos pesquisas, nós temos alguns marcadores que nos permitem saber se isso é criado ou não. Então, isso já é muito transparente que não foi realizado. Só que, com o passar do tempo, essa doença deixou-se de ser uma endemia e passou a ser uma pandemia, atingindo, no primeiro momento, então, a Itália, país que tem as suas peculiaridades, principalmente por ser um país com uma população mais antiga, mais envelhecida e por viverem muito próximos uns dos outros. Como, infelizmente, as informações que vinham da China não eram informações precisas ou precárias, nós tivemos alguns problemas muito sérios com relação à forma com que esses pacientes foram tratados. E dessa forma se prosseguiu para os Estados Unidos e em 13 de março foi declarado pandemia em 13 de março de 2020. Com isso, começaram-se a se tentar vários tratamentos com relação, primeiro, a bloquear a ação do vírus e, segundo, a tratar as suas consequências. O que eu posso dizer para vocês com a experiência de 21 anos de formado é que, quando falamos de medicações como a hidroxicloroquina ou a ivermectina, por exemplo, infelizmente nós não vamos saber se elas fazem ou não fazem efeito no tratamento do Covid. Isso porque, simples, nós estamos tratando de indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica só visa sequer, que é lucro. Então, numa medicação que é extremamente barata, não vamos ter tratamentos, não vamos ter nenhum estudo científico de qualidade, nem para se falar se essa medicação faz o efeito ou não faz efeito. Depois, todos os estudos que nós tivemos com relação a essas medicações, e hoje, antes de vir para cá ainda, eu procurei na PubMed, que é o local onde mais faz trabalho científico e mais se publica, nós não temos nenhum trabalho com a hidroxicloroquina com a nova variante do Covid. Não existe nenhum trabalho a nível nem de Brasil, nem nível mundial com relação a isso. Conversando com todos os nossos colegas hoje também, que são responsáveis pelas UTIs, infelizmente, nós estamos tendo pacientes cada vez mais graves, pacientes que fizeram ou não o tratamento precoce. Nós temos duas coisas bem claras com relação a esse vírus. Uma, que ele faz um processo de exacerbação do sistema imunológico, e outra, que ele faz um processo de trombose dos vasos sanguíneos. Então, quando a gente se fala nessas medicações e nessas tentativas de tratamento, nós ou tentamos fazer o bloqueio desse processo inflamatório ou nós fazemos o bloqueio dos processos trombóticos. Só que tudo que nós estamos vendo até hoje, não existe um tratamento que seja suficientemente correto para que faça o bloqueio dessa doença. Existe um tratamento onde
Nós, cirurgiões vasculares do Brasil, estamos fazendo parte de um braço desse estudo, que é um estudo com anticorpos monoclonais que eles fazem. Até agora a gente conseguiu uma resposta de pacientes graves, uma melhora de 75% desses pacientes, mas o custo dessa medicação é impeditivo a nível mundial. O custo disso é tão grande que esse tratamento não vai poder ser realizado. Isso é o que nós temos de mais novo com relação a isso. O que nós podemos falar? O que temos hoje de correto e sensato com relação ao tratamento da pandemia de Covid-19? É aquilo que é mais barato em termos de saúde pública e aquilo que nós estamos vendo que está realmente bloqueando a transmissão do vírus e está tirando os pacientes graves de dentro dos hospitais, que é a vacinação. Temos algumas vacinas, essas vacinas, todos vocês podem ter certezas que foram pesquisadas em ambientes correlatos, algumas são diferentes de outras em alguns aspectos, mas todos os cientistas da comunidade mundial pesquisam juntos, e nós temos hoje a certeza que praticamente todas essas vacinas, elas bloqueiam de 97% a 100% da doença grave. Isso nas faixas etárias que foram usadas. Então, quando eu fui convidado a vir aqui, primeira coisa, eu acho que eu tenho que não ser a pessoa, Ricardo, e sim o médico especialista, e tenho que procurar ciências. Não venho aqui também dizer se o tratamento precoce funciona ou não funciona. Esse não é o meu papel. Meu papel é trazer informações para os senhores, que são as pessoas que foram eleitas pelo povo para os representarem. Agora, quando a gente tem que falar em relação a um projeto de lei criado, nós temos que saber, primeiramente, qual é o custo disso, porque sabemos que o dinheiro é escasso. Sempre nós tivemos problemas com saúde pública, não é de hoje. O Brasil vive um colapso na saúde pública há 30, 40 anos. Nós sabemos que o valor que temos destinados à saúde são pequenos, não são de sua forma total para todos os nossos munícipes. Nós não podemos esquecer que as outras doenças continuam existindo. Nós temos doenças muito mais importantes ou tão importantes quanto o Covid, que poderiam ser endereçados valores para isso. Nós temos que saber qual é a constitucionalidade com relação a esse projeto de lei, porque nós sabemos no nosso país que é vedado qualquer tipo de uso de medicação do Sistema Único de Saúde para aqueles objetivos que não em bula. Então, assim, hoje, se nós formos ler a bula da hidroxicloroquina e da ivermectina, nós não temos isso colocado na sua bula, que eles servem para o tratamento do Covid. Então, isso pode trazer uma responsabilidade aos senhores. Cabe a eu, como médico, trazer isso. Para vocês terem ideia, nós estamos tendo, agora vai sair um estudo na área de anticoagulação, que é exatamente para o tratamento do Covid, que vai mudar totalmente a forma de se tratar. Como não está em bula ainda, eu não posso nem passar isso nem para os meus colegas médicos, mesmo eu participando desse trabalho, eu não posso passar aos meus colegas médicos e nós não podemos usar isso para os pacientes. O que é mais importante de tudo isso? Existe algo na medicina e que é do ato de médico, que o médico que tem o seu diploma, ele pode prescrever a medicação que ele achar melhor para o seu paciente. Isso não se pode tirar do médico. Então, você fazer algo que proíba ele de usar ou que exija que ele não use, isso não se pode ser feito. E isso foi até
Na semana passada foi uma briga muito grande do CFM, do Conselho Federal de Medicina, com a Associação Médica Brasileira. E, assim, é muito claro que cada médico ele tem a prerrogativa de prescrição. Então, o médico que achar que pode fazer a prescrição de um tratamento, né? Porque nós não podemos falar em política pública quando nós falamos do tratamento precoce. Nós podemos permitir que esse médico prescreva essa medicação. Agora, como que aquele munícipe vai conseguir ter essa medicação é que nós temos que saber. Se é vedado ao poder público dispensar uma medicação que não tem a sua correlação a nível de Anvisa, como que isso vai ser destinado a essa pessoa? É muito bem claro que nós temos que ter tanto o consentimento do médico, então ele tem que consentir que vai prescrever a medicação e a pessoa tem que consentir em receber essa medicação, né? Então, tendo em vista tudo isso, sabemos que, infelizmente, se a hidroxicloroquina ou o tratamento precoce tem algum efeito sobre a doença, infelizmente ele não faz o bloqueio da doença. Nós não temos a pessoa que toma a hidroxicloroquina ou tratamento precoce, nós sabemos que essas pessoas não conseguem bloquear a transmissão da doença, enquanto que hoje o que nós mais temos, que são as vacinas, nós conseguimos ter um bloqueio de pelo menos 50% dessa transmissibilidade, né? Hoje, para vocês terem ideia, isso são dados de hoje, União da Vitória já tem 9.800 doses destinados à população. Desses, 5.700 pacientes já tiveram a primeira dose aplicada, 860 pacientes já tiveram a segunda dose. Nós estamos hoje, então, União da Vitória com 73% da população atingida pela campanha de vacinação atingida. Então, acho que isso que nós temos que ver. Não podemos estar com 73%, nós temos que estar com 100%. Né? Se nós temos essa condição de estar as vacinas aqui, por que 27% das pessoas não foram vacinadas ainda? Será que é aqui que nós que eu digo população, nós que somos pessoas que somos formadores de opiniões, os senhores que são os representantes legais da população não teriam que ver com mais carinho? Né? Tratamento precoce, quanto custa para o município cada tratamento precoce desse? Alguém poderia me passar esse valor? Quanto que nós gastaríamos? Qual seria o valor que realmente gasto com isso foi efetivo para o tratamento da população de União da Vitória? Essas coisas que eu gostaria de deixar para vocês. Não se eu sou a favor ou se eu sou contra. Eu acho que isso não cabe a eu como médico, eu como cientista, colocar a minha opinião pessoal. Cabe sim eu trazer informações da área médica, da área científica, para que os senhores deliberem sobre e façam o que é melhor para a nossa população. Bem, gostaria, primeiramente, de agradecer e também parabenizar o Dr. Ricardo Krizanovski pela explanação a respeito do Covid-19 e deixo aqui a palavra aberta para os nobres vereadores, caso queiram fazer alguma pergunta, mas lembrando a todos, ser bem objetivo e não procurar querer demonstrar a sua opinião a respeito do assunto, e depois tem um momento apropriado, que é a palavra livre para fazer isso. Tá ok? Então, eu de imediato passo a palavra para o vereador José Pedro Valk. Viu, doutor? Só uma perguntinha ali, ó. Quanto a esse índice 73 a 27, mas isso aí seria nas pessoas idosas que foram vacinadas até agora, né? Não no geral, né? Na verdade, assim, esses são índices das pessoas que já foram contempladas no Programa Nacional de Vacinação. Isso contempla, então, os servidores da área de saúde e as pessoas que estão
recebendo da idade de 95 até a idade de hoje. Não a população de União da Certo, Vitória, e certo. sim aqueles que são contemplados até hoje. Certo, certo. Obrigado. Mais algum questionamento? Com a palavra, vereador Emerson Lourenço. Doutor, o senhor perguntou se alguém tiver a resposta para o tratamento precoce, que alguém que fale, né? Eu fui falar com o dono de um laboratório. Ele ofereceu os medicamentos custo zero. Já estava fornecendo já na gestão passada. A pergunta que eu tenho para o senhor é o seguinte. O senhor disse que não é a favor, que não defende o tratamento precoce, certo? Eu quero que o senhor entre ache uma explicação assim, por que quando estava tendo tratamento precoce na Vitória, os índices eram 9 óbitos, e depois que assumiu a nova gestão, que eles pararam de fazer o tratamento precoce, praticamente disparou. Estamos hoje com 52 óbitos na cidade. Vereador Emerson, me preocupa uma coisa que o senhor me falou, que o custo da medicação é zero. Nós sabemos que pelo SUS nós não podemos ter doação de medicação para a área de saúde pública. Então isso tem que ser investigado. Não se pode doar à saúde pública, né? Isso consta nos autos do SUS. Então isso é uma coisa que me preocupa. Você não pode fornecer nada a custo zero, sem que se tenha um contrato, sem que se demonstre de onde está vindo esse valor e quem está bancando. Então, isso é uma coisa que me preocupa, antes de qualquer coisa. Segundo, o senhor me pergunta, e nós aí vamos colocar, não é só em União da Vitória que nós aumentamos os índices. Isso significa algo chamado P1, é uma variante da Amazônia que, infelizmente, nós fizemos o que Wuhan fez de errado há um ano atrás, o Brasil fez de errado em janeiro desse ano, simplesmente, em vez de nós isolarmos Manaus, isolarmos essa nova variante e bloquearmos isso cientificamente, tem como não? Simplesmente nós pegamos esses pacientes e espalhamos para o Brasil inteiro. Nós pegamos a doença e soltamos bombas em todo o Brasil. O que aconteceu? Em vez de Manaus só sofrer com o colapso, o Brasil todo hoje sofre com esse colapso. Então, me desculpe, senhor, mas não existe relação nenhuma em mortes até dia 31/12 com relação ao tratamento precoce e depois disso. Isso tem muito relação e cientificamente comprovado com a nova variante do vírus. E aí que eu falei no início da minha fala, infelizmente nós não temos nenhum estudo de hidroxicloroquina e ivermectina para fazer o bloqueio dessa nova variante. A palavra continua aberta, nobres vereadores. Com a palavra, a vereadora Thaís Biberbach. Doutor Ricardo, eu quero agradecer, né, sua vinda aqui na Câmara, né, para explanar esse contraponto também das ideias que é importante dentro dessa casa, né, e colocar aqui, que nem o doutor já colocou também, até dia 31, né, era uma gestão, hoje é outra, mas o vírus sempre existiu aqui na cidade, o tratamento precoce nunca parou de acontecer em União da Vitória, né? Sempre, tanto a gestão passada quanto agora, continuou ofertando o tratamento precoce. Doutor Ricardo, muito obrigada, de verdade, por ter vindo. Eu que agradeço. Infelizmente, eu acho que o momento hoje que nós estamos da pandemia não pede mais que nós ficamos discutindo o tratamento precoce ou não. Acho que nós temos que, sinceramente, discutir vacinar a população ou não, né? Hoje, não se discute mais lockdown ou não, porque lockdown, eu acho que era o remédio mais amargo para nós tratarmos a pandemia e foi usado como se fosse água com açúcar. Então, se hoje nós precisássemos disso, hoje nós não temos mais condição nenhuma de usar no nosso país, porque simplesmente ele não tem mais sentido nenhum, né? Nós temos sim que nos preocupar hoje, um ano depois da pandemia, o Brasil é o país que, infelizmente, é o país que depois de um ano está no seu pior momento de doença, né? Nós estamos tendo duas doenças, a Covid e a fome. Qual é pior? Né? Então aqui
cabe a reflexão. Não podemos ter ideologias, nós temos que pensar na nossa população, né? A nossa população está sofrendo de todas as formas. Será que, se nós destinarmos um valor para o tratamento precoce através de um projeto de lei, será que nós não poderíamos destinar esse mesmo valor para fazer compra de cestas básicas? Será que nós não estaríamos tratando pessoas da fome e morrendo menos gente do que se nós fizéssemos o tratamento precoce? São essas coisas que nós temos que considerar nesse momento. Será que, com esse valor, a gente não conseguiria contratar mais pessoas para o sistema público de saúde para vacinar mais rápido essas pessoas, em vez de nós termos 73%, termos 100%? Será que nós não podemos, com esse valor, pagar um valor melhor, uma hora extra para esses funcionários da prefeitura, para nós estendermos os períodos de vacinação? Eu acho que é isso que nós temos que pensar. Eu acho que, assim, está dado ao médico já esse direito de prescrever, né? Então, se cada médico de cada posto de saúde quiser ou não prescrever, isso é um direito dele e é um direito do cidadão de pedir isso. Isso ninguém pode impedir. Agora, a partir do momento que nós vamos colocar dinheiro público para fazer o financiamento desse tratamento precoce, será quanto da população que nós vamos atingir? E será que não teríamos esse dinheiro melhor destinado e que salvaríamos mais vidas do que com o tratamento precoce? Com a palavra, a vereadora Alandra Roveda. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Ricardo, por se fazer presente nessa Casa de Leis. Algumas coisas que eu gostaria que você fizesse seu apontamento. Chapecó é um exemplo de agora, nos últimos meses, eles estavam numa situação extremamente calamitosa lá, e se estruturaram, fizeram um estádio lá, organizaram, começaram a dar tratamento precoce e estão incluindo o pós-Covid também. Diminuiu consideravelmente a questão das mortes e casos em Chapecó. É só um exemplo. Sobre projeto, não tenho conhecimento de ter entrado ainda algum projeto sobre esse assunto, mas também sei que não se pode onerar o município qualquer tipo de projeto que venha pela essa Casa de Leis. Então, teria que ser por medicamentos que já estão disponíveis no hall do SUS, certo? E gostaria de saber o seguinte: o senhor hoje ocupa uma pasta totalmente importante no governo do Paraná, onde as vacinas vêm pelo senhor. No caso, nós tivemos 10% só da população vacinada até hoje no Paraná, e esse índice também é aplicado em União da Vitória, pelos dados que me foi passado. Gostaria de saber de que forma que a gente poderia conseguir números maiores nesse sentido e mais rápido, já que o senhor está à frente dessa questão. Obrigada. Então, vou responder de trás para frente. Desde o dia 15 de novembro, eu não sou mais o chefe da 6ª Regional de Saúde, né? Então, eu já não faço mais parte do estado do Paraná, eu sou só médico na região. Segundo, se eu falar para a senhora que se nós não tivéssemos fornecido oxigênio para Manaus, hoje Manaus também não teria mais a quantidade de pessoas que morreram, porque isso é a história natural da doença. Então, Chapecó falar que está diminuindo por causa do tratamento precoce, discordo, isso é a evolução natural da doença. Você tem um pico e ele decresce, né? Então, você fazer uma propaganda que foi por causa do tratamento precoce, primeiro, eu acho que é agir de politicagem e não de política. Eu acho que política de saúde pública nós fazemos com ciência e com estudo. Me desculpa, mas em 2 meses ou em 30 dias que aconteceu isso em Chapecó, não tem em lugar nenhum do mundo que nós consigamos fazer um estudo, pelo menos
que tenha sido feito de forma correta que fale. Isso foi por conta do tratamento precoce, né? Me desculpe, eu não sei, foram 3 com relação à vacinação. Isso depende muito do governo federal. O que acontece? A partir do momento que o Superior Tribunal Federal permitiu a compra de vacinas pelos governos e pelos municípios, mas, se vocês forem ler essa permissão, disse só se o Ministério da Saúde permitir essa compra, ou seja, infelizmente, o município de União da Vitória, como nenhum outro município, vai poder fazer essa compra, como nenhum governo. Vamos ser assim claros, acho que aqui é o momento de nós discutirmos com clareza. Se hoje o governo federal paga uma dose de vacina $15, se abrirem para os municípios e para os governadores para pagar $60, o governo federal não vai mais fazer essa compra. Por quê? Primeiro, porque vai ter alguém que já está comprando, e segundo, porque cada dose vai ficar 4 vezes maior, né? Então, o que aconteceu? Infelizmente, por um problema que nós tivemos de questão de saúde, de programa de saúde pública, o nosso país não pensou em primeiro momento em fazer a vacinação da população. Quando realmente viu-se que a vacina era eficaz e que ia bloquear, já tinham muitas outras pessoas fazendo a compra. Então, o que nós podemos fazer hoje? Eu acho que nós temos que fazer exatamente isso. Nós não podemos deixar que 30% das doses estejam paradas no nosso município. Nós temos que saber o porquê disso e o que podemos fazer para essas 100 doses estarem ali. Se hoje chegar 500 vacinas, amanhã tem que ter 500 munícipes vacinados. Nós temos capacidade, porque nós temos que saber que o melhor sistema de imunização do mundo é brasileiro, como nós estamos falando em local de vacinação, em equipe treinada. O Brasil hoje é o país que melhor aloca pessoas e capacidade física para fazer vacinação. Então, nós não podemos permitir que aconteçam essas coisas. É aqui que eu acho que é importante nós discutirmos. Mais alguma pergunta, senhores vereadores? Bem, não havendo mais perguntas, gostaria de agradecer mais uma vez o doutor Ricardo e também parabenizar novamente pelas explanações. Com certeza foi de grande valia para todos nós. Eu que agradeço e, como disse, eu estou aqui como médico e não como pessoa física e não tenho interesse nenhum em ajudar ou não. Nós não podemos esquecer que a gente escuta muito, mas tem médicos que não estão fazendo o tratamento precoce. As pessoas, os servidores que mais sofrem hoje com a pandemia são os cirurgiões. Os cirurgiões estão há 1 ano sem poder operar, né? Alguém já imaginou qual é a conta disso, né? E nós não estamos pensando nisso, nós estamos pensando em realmente ir lá e colocar a cara e ser as pessoas que estão na frente, né? Todos os colegas que eu converso, e são bastante, posso garantir a vocês, no Brasil inteiro, todos estão dispostos a atender as pessoas, né? Então eu agradeço mais uma vez, me deixo à disposição para que a gente converse e consiga encontrar algo importante para a nossa população. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado. Solicito ao vereador André Hennick para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 7 de 2021. Dispõe sobre a nomeação da rua Dário Sérgio Cândido, onde se localiza a rua projetada número 8, desde a rua Dagner Caeser da Costa até a rua Pedro Estelmachuca. Em discussão,
Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinário número 7 de 2021. Em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 14 de 2021, cria a obrigação para estabelecimentos públicos, municipais e privados de inserirem nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial de conscientização do transtorno do espectro autista. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão e votação o projeto de lei ordinário número 14 de 2021. Requerimentos. Número 39 de 2021, do vereador Júlio Adilson Pires Filho, ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de incluir no programa de asfaltamento, pavimentação, a rua Moisés Malheiros de Araújo, no bairro São Basílio Magno. Justificativa. A rua possui alguns trechos em calçamento e alguns trechos de estrada de chão. E sendo esta se tratar de uma via importante para o fluxo, faz-se necessário tal solicitação. Em discussão. Em votação. Oi, vereador. Só compactuando com o seu requerimento aqui, que já foi pedido anteriormente para o secretário de obras e me foi dada a resposta de que será, tanto que é do lado da minha casa, teu vizinho também, e eles estão começando a questão dos tubos, tudo para organizar ali, só para ficar esclarecido. Obrigada. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 39, 2021. Requerimento número 40 de 2021, do vereador Cordovan Frederico de Melo Neto, ao senhor prefeito municipal para que viabilize estudo juntamente com a Polícia Militar do Estado do Paraná, para que em conjunto avaliem a possibilidade de instalação de um módulo de segurança perto da cabeceira da ponte Governador José Richa, na rua Marechal Floriano Peixoto, esquina com a rua Coronel Amazonas, sendo um lugar estratégico para futuras ações de segurança. Justificativa. Esse módulo traria maior segurança para aquela região que possui grande fluxo de pessoas, depois da inauguração desse novo acesso. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 40, 2021. Requerimento número 41 de 2021, do vereador José Pedro Valque, ao senhor prefeito municipal, para que determine ao setor competente que seja efetuado estudo para a possibilidade de realizar repasses financeiros às associações de moradores que estejam com todas as documentações em dia. Justificativa. Devido ao momento que estamos vivendo, muitas associações de moradores estão passando por dificuldades financeiras, não conseguindo nem ao mesmo honrar compromissos básicos, como o pagamento de energia elétrica e água, para não falar de outras coisas. Sabedores da importância que as associações exercem para nossos munícipes, tal pedido se justifica. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 41, 2021. Requerimento número 42 de 2021, do vereador Ednilson de Godoy, ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com a secretaria competente, busquem, junto ao governo estadual do Paraná e com os líderes políticos, a pedido deste vereador, realizem estudo no sentido de viabilizar a construção de uma ciclovia na autovia João Paulo Reolon, desde o trecho do trevo de Marechal Deodoro até o trevo de acesso à BR-153. Justificativa. É grande o número de ciclistas que transitam na região, devido às empresas existentes no bairro São Gabriel e também a Uniguaçu, onde muitos dos moradores são acadêmicos e fazem uso de bicicletas para irem estudar. Atualmente, o trecho onde os ciclistas fazem uso é de estrada de chão. Estrada esta cheia de irregularidades, pedras soltas e buracos, os quais, em dias de chuva, enchem de água e dificultam ainda mais o trajeto, obrigando os usuários a utilizar a pista de rodagem, colocando suas vidas em perigo. Essa é uma questão de acessibilidade e traz preocupação em relação à segurança dos ciclistas e pedestres. Em discussão.
Com a palavra, vereadora Alandra. Agradecendo ao Godoy também por fazer essa solicitação. Já inúmeras vezes foi falado nessa Câmara, feito vídeos, e também algumas sessões atrás também levantado na questão da ciclovia do São Gabriel. Sabemos que o projeto já existe, já fizemos inúmeras conversas e tratativas com o prefeito, com o vice, que agora é prefeito, nessa questão. E esperamos que agora que está sendo visto com mais cuidado, feito uma limpeza, que não deixem de concretizar essa ciclovia, porque realmente ela não existe, é deprimente e é questão inerente ao governo do Estado. Então, a gente espera ser contemplado nessa questão. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 42/2021. Moções. Número 8 de 2021, da vereadora Alandra Roveda Grando. Um voto de aplausos pelo Dia Mundial do Autismo, comemorado no dia 2 de abril. Em 2007, a ONU definiu como todo dia 2 de abril como Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Dia em que cartões postais de diversos lugares do mundo são iluminados de azul. No Brasil, o mais famoso é o Cristo Redentor, para lembrar a data e chamar a atenção da mídia e da sociedade para o transtorno do espectro do autismo. Em 2020, a comunidade envolvida com a causa no Brasil segue unida em uma campanha nacional com um tema único: respeito para todo espectro. Para celebrar a data, usando a hashtag Respectro nas redes sociais. O TEA, transtorno do espectro autismo, é uma das condições de saúde caracterizada por déficit em duas importantes áreas do desenvolvimento: comunicação social e comportamento. Não há só um tipo de autismo, mas muitos subtipos, que se manifestam de uma maneira única em cada pessoa. Tão abrangente que se usa o termo espectro pelos vários níveis de comprometimentos. Há desde pessoas com outras doenças e condições associadas, comorbidades, como deficiência intelectual e epilepsia, até pessoas independentes com vida comum. Algumas nem sabem que são autistas, pois mais tiveram diagnóstico. Em União da Vitória, sancionamos a lei que dispõe sobre a criação do programa de diagnóstico e prognóstico de autismo na rede municipal de União da Vitória, para ser realizado com a equipe multidisciplinar capacitada com psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos e neuropediatras, a fim de identificar o transtorno em vários níveis. Quando identificados os suspeitos, é feito um acompanhamento e observação para a devida atenção, acompanhamento e tratamento, além de encontros e grupos de ações para o pleno desenvolvimento da aprendizagem e seu bem-estar, garantido a inclusão do aluno. A importância dessa lei, tanto para os alunos que podem ser diagnosticados com a síndrome, quanto seus familiares, é de extrema necessidade, pois tanto o seu desenvolvimento presente quanto futuro estão severamente ligados ao diagnóstico, acompanhamento e tratamento. O portador da síndrome, assim como sua família, necessita de acolhimento, respeito, inclusão e nossa consideração. Em discussão? Com a palavra, a vereadora Alandra. Eu fiz essa moção porque desde que eu entrei nessa Casa de Leis, eu sempre fiz moções nesse dia 2 de abril, lembrando sempre dessa questão muito importante, porque nós temos graus muito diferentes na questão do autismo, como foi colocado nessa moção. E muitas famílias sequer ficam sabendo que seus filhos têm esse transtorno. Então, por isso, da questão de colocar essa lei na Câmara, tive a grata notícia de que a lei foi sancionada e que ela vai ser, quando a gente começar a ter uma questão natural, normal, dentro dos CMEs, ela vai estar funcionando. E a gente espera e tem certeza de que vai ser um delimitador de águas, porque a partir daí você vai ter
você vai saber quantas crianças são, vai poder fazer um tratamento diferenciado de acordo à necessidade de cada um. Então, assim, era isso que eu queria lembrar essa noite, da importância do tema, de que a gente tem que sempre acolher essas crianças, esses jovens, essas pessoas, e que cada dia fazer projetos que possam beneficiar e trazer melhor condições da vida das pessoas aqui dentro dessa casa. Obrigada a todos. Em discussão? Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada a moção de número 8, 2021. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Esta presidência deixa livre a palavra para os nobres vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, vereador Emerson Lourenço. Eu vou aproveitar a falar na palavra livre, porque ali a gente não tem muito tempo, né? A gente tem que fazer uma pergunta específica. Eu queria ter feito várias perguntas para o senhor doutor Ricardo. Então, eu vou colocar alguns questionamentos aqui. O que eu quero perguntar é assim: o senhor disse ali na tribuna que a hidroxicloroquina ela não tem propriedades, né, cientificamente que comprovam que ela mata o vírus, né? Mas enfim, eu quero dizer assim, nunca foi dito, eu nunca li uma matéria, eu acompanho muito noticiário, que diz que a hidroxicloroquina mata o vírus. Ela apenas ajuda o sistema imunológico, ela fortalece o sistema imunológico. A hidroxicloroquina já vem sendo usada desde a época da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, por que só agora acharam motivo para bater em cima desse medicamento? Outra coisa que eu queria ter perguntado para o senhor e não deu, né? O senhor disse que não tem, não tem uma comprovação científica, tudo, né? Os médicos não tem um negócio. Mas, assim, como que em Santa Maria foi assinado um manifesto inicialmente por 200 médicos? Hoje passa de 400 médicos a favor do tratamento precoce, né? Não é um médico, não são dois, são 400 médicos em Santa Maria, que é referência em saúde a nível nacional. Essa era uma pergunta que eu queria ter feito. Outra coisa que eu discordo do senhor ali, que o senhor falou sobre o prefeito de Chapecó, né? O senhor disse que não tem comprovação, não sei o quê. Eu digo para o senhor o seguinte: o senhor não está discordando apenas de um prefeito de Chapecó. Não dá para usar isso como política, né? A gente tem que ver que por trás do prefeito tem uma equipe médica, são vários médicos, vários enfermeiros. E lá funcionou, porque tem vídeos na internet comprovando que zeraram praticamente. Tem o centro de eventos, foi totalmente montado um hospital de campanha que funcionou. Não, e outra coisa, eu acompanho um médico... Só um momentinho pela ordem, o vereador Emerson ele tem o direito de utilizar o tempo dele na palavra livre, daí posteriormente, ao final da sessão, o senhor vai ter... eu acompanho um médico, um especialista do Rio de Janeiro, ele fala muito sobre as cepas que fazem a mutação. Ele diz que depende da pessoa, muito, que ela pode vir fraca ou pode vir mais forte. Aconteceu um caso muito recente que eu acabei de receber aqui no meu celular agora, está aqui, se quiser eu passo para o senhor. O doutor Ricardo Gomes de Lemos, cirurgião, um cirurgião plástico, inclusive ele é cirurgião plástico do governador de São Paulo, de 68 anos. Esse cirurgião plástico tomou as 2 doses da vacina, né, da Coronavac, e agora no final desse mês, ele, mesmo com as 2 doses tomadas, ele contraiu a coronavírus e faleceu no dia 3 de março agora, de abril, perdão. Então, assim, dizer, que nem o senhor disse ali, que a vacina é o único método, a única coisa eficácia, eu concordo que tem que ter vacinação. Eu não sou contra a vacina. Tem que vacinar? Vamos vacinar. Mas não concordo que seja a única meio. Porque, assim, quando a gente fala de vida,
A gente tem que dizer assim, se tem vários métodos para salvar as vidas, que sejam usadas, né? Que sejam usadas. Então, esse médico aqui, o Dr. Ricardo Gomes de Lemos, é uma das maiores provas hoje. Ele tomou as 2 doses e contraiu o coronavírus e faleceu porque a doença evoluiu, ele teve múltipla falência de órgãos. Entrou em óbito dia 3. E, então, essas colocações que eu quero deixar aqui, entendeu? Eu queria ter colocado ali para o senhor, mas infelizmente não deu, né? E deixo a palavra para o senhor agora, se o senhor quiser usar. Muito obrigado e boa noite. Só um momentinho agora, nesse momento não tem como passar a palavra, mas posteriormente, ao final da sessão, o senhor pode dar a entrevista ali para sair da Câmara, tá ok? Com a palavra livre, senhor vereador Valdir Cortellini. Eu só queria agradecer a presença do tutor e dar os parabéns pela explanação aí, que eu acredito que muita gente que vai ouvir esse vídeo aí vai prestar muita atenção. E eu nem vou falar mais, eu passo daí, se for possível, o meu tempo para o doutor. Pessoal, a gente tem que se atentar ao regulamento da casa, tá ok? Aqui é a palavra livre para os nobres vereadores pontuarem o que for necessário, tá ok? Os convidados têm o tempo deles disponível durante o uso da tribuna, tá ok? Só para a gente seguir o nosso regimento, o qual é o nosso norte aqui dentro para ter as regras, né? E não cada vez ficar fazendo como acha que pode ser, tá ok? É só a questão do regimento interno da casa mesmo. A palavra continua aberta para... Então, passo a palavra para a nobre vereadora Thaís Biberbach. Boa noite. Como eu já falei anteriormente, né, é muito bom que essa casa aqui abra espaço para que tenha todos os pontos, né, sobre um tema, né, e que ele seja discutido aqui. O que não dá para tolerar é a falta de educação e de respeito, né, dentro dessa casa. E isso é muito difícil, né, quando você vê que um convidado vem aqui, esclarece, né, mesmo que as pessoas discordem, precisa respeitar e não tentar encurralar a pessoa quando ela não tem direito de resposta agora, sabe? E assim, sobre esse médico, né, que você colocou, que faleceu, depois de ser imunizado, provavelmente ele adquiriu a doença antes de ser imunizado. E há discussões também de outras pessoas que receberam, às vezes, a primeira dose e faleceram depois, porque não teve o tempo da imunização. Não tomaram a segunda dose, não teve o tempo das doses fazerem um efeito. Então, acho que é bem complicado, sabe? Quando a gente é a favor da vacina e a favor da vida, a gente tem que discutir a ciência e trazer dados e defender isso aqui, né? Mas agora não trazer fake news ou temas para polemizar aqui, para ganhar curtida na internet depois. Obrigada e boa noite. A palavra continua em aberta. Bem, nenhum vereador mais fazendo uso da palavra. Gostaria aqui de lembrá-los a respeito da sexta-feira anterior, né, um assunto que foi abordado aqui, dia 2 de abril, foi celebrado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Essa data tem o intuito principal de conscientizar a sociedade e chamar a atenção de todos para essa questão do transtorno do espectro autista. Nesse sentido, eu agradeço a todos os colegas que votaram favorável ao projeto de lei número 14/2021, que garante às pessoas com autismo possam ter prioridade no atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas da saúde, da educação e da assistência. Quero destacar também a conscientização dos comerciantes e da população em geral que respeitaram as políticas sanitárias, mantendo a lotação permitida dentro dos seus comércios durante esse final de semana, que foi liberado o comércio local, né, um feriado prolongado
né, de Páscoa. Em alguns casos, eu recebi particularmente bastante questionamentos a respeito das filas que formavam do lado de fora de alguns estabelecimentos, mas creio eu, né, em alguns lugares verifiquei em loco também que tinha fila do lado de fora, né, com o distanciamento social, porém do lado de dentro da loja estava sendo seguido todas as medidas, com álcool em gel, com a utilização de máscaras, e não tinha aquele tumulto dentro da loja. Então, eu creio que é uma medida que, dessa forma, eu acho que gradualmente nós podemos estar voltando à normalidade e cada vez aumentando mais essa flexibilização. Nós vimos aí nesse final de semana que tem tudo para seguir esse caminho. Outro assunto que eu gostaria de abordar é um número preocupante. Segundo o levantamento do TJ do Paraná, apenas entre os meses de janeiro e março de 2021, a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Paraná registrou 2.773 casos de lesão corporal, ameaça e estupro de vulneráveis. Tá? Então, eu, como professor, sei que a escola é um lugar onde facilmente identificamos esses sinais de violência contra menores, né? O dano psicológico e também leva ao dano pedagógico no ambiente escolar. A gente vê que os pedagogos, os professores, eles têm essa facilidade de identificar esses sinais que às vezes não são percebidos à primeira vista durante a sociedade. As crianças que sofrem violência, na maioria dos casos, se sentem culpadas e daí acabam não procurando ajuda. É preciso que a sociedade esteja mais antenada a esse momento de isolamento social. As crianças acabam ficando mais em casa, não vão para as escolas, né, e acaba continuando tendo esse tipo de indícios, né? Então, qualquer indício de violência na vizinhança, no condomínio, na rua, devem ser identificados e denunciados, né? A violência contra a criança é uma covardia e também é um crime de responsabilidade de todos nós, né? Então, não se cale, denuncie, denúncia anônima, né? O 190 em situações de flagrante, e o batalhão também possui um disque de denúncia, que é o 429-9972-8703. Tá? E ainda sobre a segurança pública, destaco que o Paraná recebeu nessa última semana a maior remessa de vacinas até o momento. Foram um pouco mais de 525 mil doses de vacina, a maior parte destinada para a segunda dose das vacinas. Mas boa parte dessas vacinas também vão para as forças de segurança, né? Aqui em nossa cidade, a vacinação desses profissionais já deve iniciar essa semana. É uma notícia que me deixa muito feliz, porque a gente sabe a dedicação e o comprometimento de todos esses policiais que tanto também estão colaborando frente a essas fiscalizações que acontecem todos os dias em nossa cidade. Para finalizar, então, agradeço aos senhores vereadores, e a próxima reunião ordinária será no dia 12 de abril de 2021, em horário regimental. Senhores vereadores, muito obrigado e uma boa noite a todos.